Boa madrugada para todos vocês, mais uma vez nesta madrugada, todos vocês que já me seguem no canal do YouTube. Para todos vocês, meus inscritos do canal do YouTube, que já me seguem, vamos agora dar a continuidade da leitura. No capítulo de Gênesis 25. Eu quero que vocês fiquem até o final da leitura, assistindo, meditando, e vocês vão descobrir toda a verdade da Bíblia Sagrada. Se vocês ficarem até o fim dos 67 livros da Bíblia Sagrada. Porque agora que eu estou no primeiro livro, já li a Bíblia uma vez todinha. E agora estou passando para vocês entenderem e compreenderem a Bíblia Sagrada. A importância que temos que viver unidos uns com os outros. Temos que amar uns aos outros, obedecer. E agora vamos ler juntos. Ouçam, filhos de Deus e filhas de Deus. Compreendam. Outros descendentes de Abraão. Capítulo 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quentura. Versículo 2. E ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joxã, Mídia, Isbaque e Sua. Versículo 3. Joxã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os açorreus, os letuseus e os lemeus. Versículo 4. Os filhos de Mídian foram Efa e Efé, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram os descendentes de Quentura. No capítulo 25, versículo 5 agora. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Versículo 6. Mas deu presentes para os seus filhos das suas concubinas e, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Versículo 7. Abraão viveu 175 anos. Versículo 8. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Versículo 9. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mari, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Versículo 10. Versículo 10. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara
foram sepultados ali. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael, versículo 12. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia, de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedã, Abdiel, Mibsam, Misma, Duma, Massam, versículo 15. Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quidema, verso 16. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Versículo 17. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Versículo 18. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre a vila e sul, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Verso 19. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Versículo 20. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Versículo 21. Rebeca não podia ter filho, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. A segunda mulher estéril, Sara e Rebeca. Sogra e nora, duas estéreis, que só tiveram filhos pela vontade de Deus e pela promessa de Deus. Versículo 22. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. Verso 23. E Deus respondeu. E ele respondeu: no seu ventre, Rebeca, minha serva, minha filha, no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Verso 24. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. Verso 25. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Versículo 26. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar
de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Verso 28. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferiu Jacó. Verso 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado, com fome. Versículo 30. E foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Versículo 31. Jacó respondeu: sim, meu irmão, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Verso 32. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo de fome mesmo. Que vale ter para mim esses direitos de filho mais velho? O que importa para mim é minha barriga cheia. Direitos de filho mais velho não importa nada. Esaú falou para Jacó. Versículo 33. Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Jacó disse: sim, meu irmão, mas antes de você comer, pegar a comida para comer, passe para mim logo os direitos. Prometa para mim logo, passe os seus direitos para mim. Aí então você pode comer, pode encher sua barriga, pode comer. Mas antes disso você não vai comer. Você não vai comer se você não passar para mim os direitos que você tem, que é seu por direito, os seus direitos de primogênito para mim. Se você não passar, você não vai comer. Verso 34. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Isaac na terra dos filisteus. Capítulo 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Versículo 3. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai.
Abraão, seu pai, foi obediente a mim até o fim. E os seus descendentes, se me obedecerem, darei tudo. Se não me obedecer, não darei. Aleluia. Versículo 4. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo inteiro, somente por meio dos seus filhos, dos seus descendentes, que eu abençoarei todas as nações do mundo inteiro. Versículo 5. Pois Abraão me obedeceu. Está vendo, povo de Deus? A obediência a Deus é importante. Por isso eu falo para vocês, obedeçam ao Messias, o Filho de Deus. Obedeçam para que vocês sejam salvos. Creiam no Evangelho. Versículo 5. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, versículo 6. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Versículo 8. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Versículo 9. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Porque você disse que ela era sua irmã. É que eu pensei que me matariam. Respondeu Isaac. Se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaac, vocês me matariam. Versículo 10. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia finalmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Versículo 11. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Respeitem esse homem, obedeçam esse homem e esta mulher. Não toquem nela, porque se vocês desrespeitarem esse homem, tocarem nesta mulher, eu matarei vocês. Versículo 12. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Versículo 13.
Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Versículo 14. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Versículo 15. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Versículo 16. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Verso 17. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Verso 18. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado. Depois da sua morte, Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Versículo 19. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Versículo 20. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Verso 21. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Versículo 22. Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão, por causa deste, ele o chamou de lugar espaçoso. Acabou as discussões, acabou os problemas com os povos, com os empregados, os servos de Abimeleque. Acabou. Agora só sossego, não havia mais discussões. Por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Versículo 23. Ali, Isaac foi para Beceba. Versículo 24. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Versículo 25. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaac e Abimeleque fazem um trato, um acordo. Os dois fizeram um acordo, conversaram, dialogaram e fizeram um acordo. Versículo 26. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Versículo 27. Isaac perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo? Se tem ódio de mim.
e até me expulsaram da sua terra. Como é que vocês vêm conversar comigo se vocês são inimigos? Como é que vocês querem que eu seja amigo de vocês? Versículo 28. Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor, Deus, está com você, e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento ou trato, e este você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fazemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fossem embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Versículo 30. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam juntos. Versículo 31. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Agora eles eram amigos, não inimigos mais. Abimeleque e os seus empregados não iriam mais atrapalhar Isaque nem os empregados de Isaque. Isaque e os seus empregados estavam no lugar espaçoso abençoado por Deus, por causa da obediência. Versículo 32. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que estavam cavando. Versículo 33. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Beceba. As mulheres de Esaú. Versículo 34. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças etéias. Versículo 35. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Isaque abençoa Jacó. Capítulo 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. Versículo 2. O pai lhe disse: você está vendo que estou velho, e um dia desse vou morrer. Versículo 3. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal, e faça para mim uma comida para me comer. Versículo 4. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer. Versículo 5. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, versículo 6, ela disse a Jacó: escute, meu filho Jacó, agora mesmo eu vi e escutei também o seu pai
Isaque fala para seu irmão Esaú que vai o abençoá-lo. Portanto, Esaú não lhe vendeu a primogenitura, os direitos de filho mais velho, ele não lhe vendeu? E por que agora seu pai mandou ele ir pegar o arco e as flechas dele e ir para o campo caçar um animal e preparar um prato de comida saboroso para ele comer? E depois que ele comer, ele vai o abençoar. Versículo 6. Ela disse a Jacó: escute agora mesmo uma conversa. Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão. Então Jacó lhe disse: que conversa, mãe? Eu quero saber que conversa. Fala para mim. Então ela responde: Esaú, seu pai, disse assim. Versículo 7. Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim comer. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Ah, mãe, foi isso mesmo? Sim, filho, sim foi. Foi isso mesmo que eu vi e ouvi o seu pai falar. E agora mesmo, Esaú saiu agora correndo, pegou o arco e as flechas e foi caçar um animal. No versículo 8 está escrito assim: agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Versículo 9. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta. Toda mulher sabe o prato saboroso, a comida gostosa que o seu esposo gosta. Todas elas sabem o tempero gostoso que o seu esposo gosta. Versículo 10. E você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Mas mãe, eu não sou Esaú, eu não falo como Esaú, eu não tenho pelos em meus braços, eu não tenho pelos, não sou peludo como meu irmão, eu não tenho a voz do meu irmão. Mas filho, quando você levar a comida que der a ele, então ele vai te abençoar. Versículo 11. Aí Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não sou mãe. Eu não sou mãe como meu irmão. Em vez do meu pai me abençoar, ele vai me amaldiçoar, porque estou roubando a bênção do meu irmão. Ele vai pensar assim, que eu estou roubando os direitos de filho mais velho do meu irmão. Versículo 12. Se o meu pai me apalpar, mãe, e descobrir, minha mãe, que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então, mãe, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Versículo 13. Mas a mãe respondeu. Então Rebeca respondeu para Jacó: nesse caso que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Então Jacó foi.
Jacó obedeceu a sua mãe, foi fazer o que sua mãe mandou ele fazer. Mas por que Rebeca não queria que Esaú fosse o herdeiro da casa por seu filho mais velho? Mas não era por isso. Era por causa que ele tinha se casado com duas mulheres etéreas, que não era de acordo com a linhagem da tribo de Abraão. Abraão se casou com a sua prima. Abraão se casou. E perdão, povo de Deus, perdão. Abraão se casou com a sua meia-irmã. E Isaac se casou com a sua prima, Rebeca. Agora está explicado, para vocês entenderem. Perdão. Abraão se casou com a sua meia-irmã, Sarai, filha de seu pai, e não de mãe, por isso era meia-irmã. E então, Isaac se casou com Rebeca, sua prima. Então, no versículo 14, está escrito assim: Jacó foi e pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Versículo 15. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Versículo 16. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos, mas Esaú era peludo, tinha pelo nas mãos, nos braços, no pescoço, nas costas, nos peitos, por todo canto ele era peludo, mas Jacó não. Por isso que Rebeca teve que fazer esse plano para enganar o seu esposo, Isaac. Versículo 17. Depois entregou a Jacó a comida gostosa que Isaac gostava, que Rebeca fazia, e o pão que ela havia feito. Versículo 18. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou. Respondeu ele. Quem é você, meu filho? Perguntou Isaac. No versículo 19, Jacó responde: Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Disse Jacó: Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor. Sente-se, coma da carne do animal que cacei, e depois me abençoe, pai. Versículo 20. Aí Isaac perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, me ajudou. Verso 21. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Então, naquele momento, Jacó se aproximou de seu pai Isaac. Versículo 22. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou. E disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú.
e por isso ele o abençoou. Versículo 24. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Versículo 25. Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. Versículo 26. E depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Versículo 27. Jacó chegou perto e beijou o pai no rosto, na testa ou na cabeça. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Versículo 28. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Versículo 29. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Maldito seja aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Esaú pede a bênção do pai. Versículo 30. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Verso 31. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, meu pai, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. No versículo 32, então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, respondeu Esaú. Versículo 33. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. No versículo 34, quando Esaú, ouvindo isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porque, pai, se o Senhor não me abençoar, eu morro de remorso. Eu morrerei de remorso, pai. Me abençoe, meu pai. No versículo 35, porém, Isaque respondeu: o seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua. Versículo 36. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Quer dizer, Esaú perguntou: pai, será que o Senhor não pode mudar? Será que o Senhor não pode mudar isso, pai? O Senhor não pode tirar a bênção que o Senhor abençoou a ele e me abençoar, pai? Mas como Isaque tinha dito, abençoado será aqueles que
que te abençoar, e malditos serão aqueles que te amaldiçoar. Ele não poderia fazer isso, porque se ele tivesse feito isso, se ele tivesse tirado a bênção que tinha dado a Jacó, ele teria sido maldito. O próprio pai Isaac teria sido maldito por ter tirado a bênção que ele já tinha dado a Jacó. E ele não poderia desfazer o que tinha feito diante de Deus, porque Deus já tinha o ouvido, Deus já tinha decretado, já tinha assinado e não voltaria atrás. Versículo 37. Isaac respondeu: eu já dei a Jacó a autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Primeiro, meu filho, você se vendeu. Primeiro, meu filho, você se vendeu por um prato de comida. Vendeu os seus direitos. Agora eu dei a bênção que era sua por direito ao seu irmão Jacó. E eu não posso desfazer o que eu fiz. No versículo 38. Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe-me também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Versículo 39. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas, meu filho, e longe do orvalho que cai do céu, meu filho. Versículo 40. Você viverá pela sua espada, meu filho, e será empregado do seu irmão, meu filho. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele, meu filho. Porque você é vingativo. Você será vingativo. Jacó vai para a Mesopotâmia. Versículo 41. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Por vingança, me vingarei dele. E ficarei com a bênção de primogênito. Voltará para mim a bênção. Versículo 42. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: meu filho, escute aqui, Jacó. O seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo, porque está com muito ódio de você, está com muita mágoa, muito rancor de você, meu filho. E eu tenho medo de ele te matar. E os outros, a tribo toda, mate ele também. Eu tenho medo de perder os dois em um dia só. Versículo 43. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique, versículo 44. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. Versículo 45. E ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Versículo 46. Depois Rebeca foi falar com Isaac e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou-se. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Então,
pensaram juntos. Isaac e Rebeca pensaram juntos o que iriam fazer. Isaac já tinha abençoado Jacó e não queria também que houvesse morte no acampamento. Rebeca também não queria ver os dois irmãos mortos em um dia só. No capítulo 28, está escrito assim, não tem versículo primeiro, mas começa a leitura do capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui, de Canaã. Versículo 2: apronte-se e vá para a Mesopotâmia, fique na casa do seu avô Betuel, e case com uma das filhas do seu tio Labão. Versículo 3: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Versículo 4: que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra, onde você tem vivido como estrangeiro. Terra que Deus deu a Abraão. Versículo 5. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Versículo 6. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. Versículo 7. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Portanto, temos que obedecer pai e mãe. Tomar os exemplos da Bíblia Sagrada, para que tudo venha dar certo em nossas vidas. Versículo 8. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Versículo 9. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel. Versículo 10. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. Versículo 11. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. Então Jacó sonhou, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. E o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Versículo 14. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Versículo 15. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Versículo 16. Quando Jacó acordou, disse assim:
De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Verso 17. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Verso 18. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Verso 19. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz. Uma cidade que se chamava Luz. Mas Jacó mudou o seu nome para Betel, porque ali ele dormiu um sono, sonhou e pôs uma pedra, né? Pegou uma pedra e fez da pedra travesseiro e dormiu. E ali ele viu a escada que subia da terra para o céu, e ele ali ouviu a voz de Deus. Ouviu Deus e ouviu a voz de Deus. Viu Deus e ouviu a voz de Deus. E Deus falou, Deus estava perto dele ali. Versículo 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida. Versículo 21. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Versículo 22. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Uma pedra como pilar, como lembrança que Deus estava com ele ali, que Deus apareceu para ele ali, naquele lugar. Uma pedra como pilar. Ele falou, ele consagrou, ele ungiu como a casa de Deus. E, portanto, todas as igrejas, todos os templos que é ungido e consagrado a Deus é a casa de Deus. Nunca se esqueçam disso. Capítulo 29. O encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. Versículo 2. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tampado com uma grande pedra. Versículo 3. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar a água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Versículo 4. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Versículo 5. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram eles. Versículo 6. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Não se esqueça, Raquel foi pastora de ovelhas. Pastoras de ovelha. Pastora de ovelha. Raquel foi pastora de ovelha e não pastora de ser humano. Versículo 7. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas, porque vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar. Eles responderam: não podemos, temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui,
e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Versículo 9. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, entenderam? Pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Versículo 10. Porque naquela época, sabe, meus ouvintes e meus seguidores, não quer dizer que Labão não tinha filhos para ser pastor daquelas ovelhas. É porque naquela época todos ajudavam seus pais. Todos ajudavam seus pais. Todos, filhos e filhas, ajudavam seus pais. E no versículo 10, logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Versículo 11, depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Versículo 12, e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca, sua tia. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo quando encontrou Jacó. Labão o abençoou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido com ele na viagem. Não se esqueça, Labão beijou Jacó, não na boca, mas beijou no rosto, ou na cabeça, ou na testa. Entenderam? Versículo 14. E aí Labão disse: sim, de fato você é da minha própria carne e sangue do meu sangue, que é filho da minha irmã e primo das minhas filhas. Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Versículo 15. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Versículo 16. Acontece que Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Leia, e a mais moça se chamava Raquel. Versículo 17. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo, perfeita mulher, por quem Jacó se apaixonou logo de primeira. Versículo 18. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, meu tio, a fim de poder casar com Raquel, meu tio. Tá bom para o Senhor 7 anos? E no versículo 19, Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo durante os 7 anos e trabalhe, aí você se casará com ela. No versículo 20, assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias demais para ele, com tanta dedicação, tanta honra, tanta dignidade e tanta bondade. É verdade, meus irmãos, e tanta fidelidade e tanta obediência, que ele estava lá na casa do seu tio. E no versículo 21, quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: tio, meu tio, dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Versículo 22. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Versículo 23. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Embriagado, foi tapeado, enganado pelo seu tio. Versículo 24. Labão tinha dado a sua escrava, Zilpa, a Leia, para ser escrava dela. Versículo 25.
Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão, seu tio. Ele disse: porque o Senhor, meu tio, me fez uma coisa dessas, me enganou. Eu trabalhei para ficar com Raquel, tio. Porque foi que o Senhor me enganou, meu tio. Versículo 26. Labão respondeu: meu sobrinho Jacó, aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Versículo 27. Espere até que termine a semana de festa do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Então, Jacó não teve mais solução para isso. Então ele aceitou. Ele disse: tá certo, tio. Então, trabalhei e ficarei mais 7 anos por Raquel, a mulher que eu amo. Versículo 28. Jacó concordou e quando terminou a semana de festa do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Versículo 29. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Versículo 30. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Versículo 31. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filho. Outra mulher, a terceira mulher estéril da história. Essa era prima da mesma linhagem. Sarai, estéril. Rebeca, estéril. Agora Raquel, estéril. Raquel não podia ter filhos. Versículo 32. Leia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar de verdade. Ele vai se dedicar a mim de verdade. Versículo 33. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais 7 filhos. Desprezada por Jacó, porque Jacó não a amava Leia mais do que Raquel. Versículo 34. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Versículo 35. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá. E disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E todos vocês que já me seguem no canal do YouTube também, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amanhã é mais uma madrugada, outro dia, amanhã, eu continuarei de novo, agora no capítulo 30. Amanhã é o capítulo 30. Fiquem assistindo todos os meus vídeos que eu estou gravando e postando. Vocês vão entender, compreender, como eu já tenho falado, e vou falar de novo, que vou provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada que o melhor é obedecer a Deus e que Jesus, ele é o Messias, o Salvador
de toda a humanidade. Mas para que vocês venham entender e compreender que eu estou falando é verdade, fiquem assistindo todos os vídeos que eu estou gravando e postando, para que vocês venham entender. Fiquem até terminar os 67 livros, que é até Apocalipse. Vou provar para vocês que Jesus é o Messias. Agora fiquem com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?